Turma, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Alice e nesta primeira semana de junho eu vou estar retomando com vocês os conteúdos que nós vimos até aqui. Lembrando também que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou por e-mail, ok? Além desse vídeo que eu estou gravando, eu vou encaminhar também videoaulas sobre os conteúdos trabalhados. Algumas dessas videoaulas eu já havia disponibilizado, junto com as atividades ao final da folha, como aquelas sugestões bem no finalzinho. Se possível, assistam, que ajuda muito na compreensão, tá? Então, vou começar com as atividades enviadas na primeira quinzena de maio, como vocês estão vendo aqui, e ela começa trazendo uma linha do tempo. Então, vou começar explicando essa primeira linha do tempo aqui. Essa linha do tempo, ela mostra uma divisão da história. Essa divisão é uma das formas que a gente costuma estudar, ela é uma divisão cronológica. Então, a pré-história, nós vimos no sexto ano, a Idade Antiga, nós também vimos no sexto ano, e agora, no sétimo ano, começamos a ver a Idade Moderna, a Idade Média. Nós vamos ver a Idade Média e também a Idade Moderna neste ano. A Idade Média, então eu ampliei uma linha aqui maior, para vocês visualizarem. Ela começa com o fim do Império Romano do Ocidente, no século V, e ela é dividida entre Alta e Baixa Idade Média. Então, a Alta Idade Média, ela vai do século V ao século X, e algumas coisas que estão dentro desse período, nós vamos estudar. Nós já estudamos a expansão islâmica, e nós vamos falar um pouco hoje sobre o feudalismo. No outro vídeo, no próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, eu vou falar sobre as cruzadas, que é um outro tema que a gente viu na segunda quinzena de maio. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o fim do Império Romano e como que começou o feudalismo na Europa Ocidental. Então, essa linha do tempo é mais para localizar vocês temporalmente naquilo que a gente vai estar estudando, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Então, com o fim do Império Romano, o que nós vamos ter na Europa? A gente vai ter a invasão dos povos germânicos. O que é isso? Os povos germânicos eram povos que viviam fora, nessas linhas ao redor aqui do Império Romano. Enquanto Roma governava, eles ocupavam esses outros lugares. Com o enfraquecimento das fronteiras romanas, como nós vimos no final do ano passado, esses povos começam a invadir aquilo que antes pertenciam aos romanos. E a partir do século V, até mais ou menos o início do século VII, eles vão formar os seus próprios reinos, onde antes era Roma. Então, a gente vai ter, por exemplo, o reino dos francos, que vai dar origem ao que hoje é a França, o reino dos anglo-saxões, que dá origem ao que hoje é a Inglaterra, e assim por diante. Esses povos, eles vão acabar se misturando com os povos romanos e vão dar origem àquilo que a gente chama de feudalismo. Então, aqui, além do mapa, eu coloquei para vocês um texto falando um pouco sobre essa relação dos romanos com os povos germânicos, quais as dificuldades que os povos germânicos encontraram, e também quis falar um pouquinho mais sobre os povos vikings. Os vikings eram um dos povos germânicos, um dos povos que vai invadir depois esses outros povos aí, invadir os povos romanos. Os vikings, eles vêm da Noruega, da Dinamarca, da Suécia, regiões que não tinham esse nome naquela época ainda, mas que hoje correspondem a esses países, e eles vão fazer parte desse grupo de povos que saem do extremo norte e vão em busca de lugares muitas vezes mais quentes, com uma maior capacidade de acolher, de agricultura, que eles não tinham nas regiões mais frias ali da Europa. Então, falo um pouquinho algumas características desses povos. Coloquei uma imagem de uma embarcação viking, que é chamada de Drakkar, então, para vocês conhecerem um pouco mais sobre isso. Aí tem algumas questões bem fáceis que vocês encontram no próprio texto. Tá? E agora vem a parte que é um pouquinho mais chatinha, que é a parte do feudalismo, que é uma coisa totalmente nova, então talvez seja um pouco mais difícil para vocês compreenderem logo de cara. Então, o feudalismo, o que é? Ele é uma forma de organização social, econômica, política, que
vai existir na Europa quando acaba o Império Romano. Então, antes de ter os países como nós conhecemos hoje, a Europa ela se organizou dessa forma. O que foi, então, o feudalismo? Vou colocar a imagem que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Com a invasão dos povos germânicos, muitos romanos acabaram fugindo para o interior, deixaram as cidades romanas e passaram a se esconder no campo, onde era mais seguro, não tinha tantos saques, tanta violência. Nesse campo, eles começaram a criar os seus próprios castelos, as suas grandes construções. E, com o passar do tempo, durante toda a Alta Idade Média, vários camponeses acabaram se juntando a esses nobres, essas pessoas mais ricas de Roma que foram se escondendo no campo. E com isso, com o passar do tempo, as cidades foram se esvaziando e as pessoas passaram a morar nesses feudos. Feudo é o nome desse lugar aqui, por isso que acabou sendo chamado de feudalismo, devido ao feudo. Quais eram as principais características do feudalismo? O modo de vida rural, então se vivia mais no campo do que na cidade, pouco se vivia na cidade. O poder político era fragmentado, não existia mais grandes imperadores como no Império Romano, as pessoas viviam dentro dos seus feudos e lá quem mandava era o dono do feudo. Basicamente era isso. Continuou existindo reis, mas esses reis não tinham tanto poder assim como antes. A forte religiosidade, nós vamos ver que durante a Idade Média a Igreja Católica vai se tornar a instituição mais poderosa. Tem um texto ali no final que fala sobre isso. Existiam laços de dependência pessoal, ou seja, os camponeses, eles dependiam do senhor permitir que eles trabalhassem nas terras, e assim se formavam relações. E a economia, basicamente, era baseada na agricultura. Havia comércio, artesanato, mas o básico era a agricultura. Era ali que viviam, né, que as pessoas viviam e dependiam disso. Então, basicamente, esse é o feudo e esse é o significado do que foi o feudalismo. Ele durou muito tempo durante a Idade Média, né, em diferentes regiões, e se organizava dessa forma. A sociedade feudal, ela era dividida em 3 grandes classes. Vou descer aqui um pouquinho para vocês verem a pirâmide social. Tá? A gente vai ter um rei, que como eu falei, ele vai continuar existindo, mas seu poder não era muito grande. A nobreza, que eram os donos dos feudos, os cavaleiros. O clero, que eram os membros da igreja, também tinham bastante poder. E, por fim, o povo. O povo, basicamente, era principalmente formado por camponeses e também por outros profissionais que eram necessários no feudo, como, por exemplo, um pedreiro, um artesão, um ferreiro, a pessoa que cuidava dos moinhos e assim por diante. Tá? Então, a população que sustentava e os outros 2 grupos que dependiam do trabalho dessa população. Basicamente, a sociedade feudal se dividia dessa forma. Tá? Outra coisa que eu quero explicar é a importância da Igreja Católica na Idade Média. Basicamente, ela dominava o cenário religioso. Então, ela tinha o poder espiritual como econômico, porque ela era dona de muitas terras. Como é que a igreja acabou ficando dona de muitas terras? Muitas pessoas ricas que morriam acabavam deixando suas propriedades para a igreja. E a igreja assim foi acumulando, ela acabava tendo cada vez mais poder, e assim ela se torna a religião oficial de praticamente todos os países durante esse período, durante o feudalismo. Certo? Então, acho que eu coloquei os principais pontos, não sei se ficou claro. Qualquer outra dúvida vocês podem me perguntar, podem me mandar áudio no privado, que eu ajudo vocês a entender alguma parte mais específica, tá? Vocês têm algumas atividades, as atividades são relativamente simples, vocês encontram aqui no texto, tá? E por fim, então, aqueles vídeos que eu falei para vocês. Esse vídeo aqui, ele trata mais sobre a sociedade feudal, mas ele é bem curtinho, ele é bem resumido e explica bem. E esse vídeo é bem interessante para entender um pouquinho mais do feudo. Então ele vai mostrando, trazendo algumas informações das relações feudais. Também é muito útil.
certo? Então esse é o primeiro vídeo, eu vou fazer agora o próximo vídeo que vai ser sobre a segunda quinzena de maio, ok? Obrigada!